Olá, companheiros do programa Identidade, da TV Web Luz. Sejamos todos bem-vindos a este novo encontro. Como todos sabemos, aqui conversamos sobre os ensinamentos da doutrina espírita, pegando temas ou informações e emitindo a nossa compreensão, visando o esclarecimento de todos nós que temos nessa doutrina o nosso referencial, a nossa meta, a nossa instrução. Muito bem. Algumas coisas, pelo menos a mim, me causam uma certa estranheza quando pego o Evangelho segundo o Espiritismo e vejo, por exemplo, no capítulo Moral Estranha. Acho que cabe de exemplo para nós aprendermos alguma coisa hoje, inclusive esclarecer os conceitos que já tivemos em outras oportunidades. No capítulo 23, cujo título é Moral Estranha, temos uma afirmação dos ensinamentos de Jesus que nos traz o seguinte: penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E naquela família onde estiver presente, eu vim para separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Eu estou causando a diferenciação entre os membros familiares. Esta afirmação está no Evangelho. E esse Evangelho são os ensinamentos de Jesus. Nos carece, então, entender melhor como pode ter saído da boca de Jesus esses ensinamentos tão contrários à sua lei de amor, de paz, de reconforto, os ensinamentos dentro da caridade, da fraternidade, da justiça e do amor. Mas vamos compreender que Jesus ainda fala nesse mesmo capítulo sobre a moral estranha, que nos parece estranho os ensinamentos de Jesus, que ele veio propagar o fogo sobre a terra. E desejo que isso ocorra de forma rápida, porque tenho pressa que este fogo se acenda. Pois o fogo fará com que queime toda a superfície do nosso planeta. Como entender essas palavras que nos parecem bastante agressivas? Mas vamos ver se o ensinamento de Jesus permanece ainda na sua grande bondade. Tem um outro capítulo dentro do Evangelho que nos ensina que toda árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma má árvore não pode dar bons frutos. E toda árvore que meu pai não plantou e que dê maus frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui a gente começa a compreender um pouquinho mais. A que se refere Jesus? Se refere ao seguinte: o fogo é a figura que nos faz entender que a tudo regenera. O fogo, o núcleo fundido da terra, que derrete o minério, o aço, e que tudo transforma. Essa transformação do velho para o novo tem o significado da hora da morte orgânica, aonde o espírito e perispírito ascende ao plano espiritual e o corpo putrefaz no jazigo. Estas idas e vindas é a referência do cunho do fogo, que a tudo regenera, transforma a matéria. E nessa ida ao mundo espiritual, para a depuração, para a reflexão, para os estudos, para o aprendizado, e novamente surgir, pela misericórdia do Pai Criador, a oportunidade de nova encarnação, aqui retornamos para depurar os nossos erros do passado e para construir uma nova vida, fazendo por nossa vontade o crescimento do nosso espírito na depuração dos reais valores da fraternidade, da caridade, da bondade e da construção dentro do amor. Eis aí a conotação de que toda árvore
que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo regenerador, para que renasça, para que se depure, para que aprenda que o caminho do bem, o caminho do amor, é aquilo que refaz a alma em construção. Está em nossas mãos, como artífices, como construtores da nossa elevação por pernas próprias. Nós temos que conseguir essa transformação em nós mesmos. Então, pôr fogo, e tenho pressa que ele se acenda, é propagar esse ensinamento do amor, dos ensinamentos de Jesus, para que a alma em curso construa, pela sua regeneração, o seu status de elevação dentro dos ensinamentos de Jesus. Amará o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que sentimos e o que pensamos sendo transformado na força do bem, para que nós consigamos ficar nesse caminho da elevação. Quanto à moral estranha, referiu-se Jesus que a doutrina que Jesus veio pregar sobre a terra, que os seus ensinamentos de amor, de compartilhamento, seria lançado para se discutir. E se nós atentarmos para a história do cristianismo, vamos perceber que Jesus Cristo não escreveu uma única palavra sobre os seus ensinamentos. Aliás, somente depois de meio século da sua morte corpórea, material, é que surgiu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Isso foi por volta de 60, 70 anos depois de Cristo. E somente 98 anos depois, o segundo evangelho, que foi de Mateus, e depois por volta de 102, 105, o de Lucas, para finalizar com o evangelho de João, por volta de 110 anos depois de Cristo. Esses evangelhos se propagaram de uma forma que foi gerando esclarecimento sobre os ensinamentos de Jesus. E somente por volta de 384 anos depois de Cristo, quando já tínhamos diversas interpretações, sempre com traduções, com adicionais de dogmas, surgiram muitas seitas que deturpavam um pouco os ensinamentos de Jesus. Era isso que Jesus se referia, que os seus ensinamentos não vinham para unir, e sim para dividir, pois criaria muitas seitas, muitas informações deturpadas pelas interpretações humanas. Foi aí que o Papa da época solicitou a São Jerônimo que fizesse uma revisão em todos os evangelhos para se dar uma versão única da Igreja. E é essa versão única da Igreja que coube a São Jerônimo extinguir todos os outros evangelhos que não os 4 iniciais. Nesses 4, ficou então bastante enfatizada que São Jerônimo não tinha a menor condição para cortar ou reeditar os ensinamentos dos apóstolos. Foi aí então que ele se limitou a dizer que apenas faria uma tradução de alguns termos que do hebraico para o grego se confundiam nas suas determinações. E desta forma se manteve então novamente a informação básica dos 4 evangelhos. Essas informações que os 4 evangelhos nos traz cresceu até 1580 por volta disso, quando a Igreja, através dos boatos de novas dimensões, de novos contatos com o mundo espiritual, ia sendo informado das correções, das modificações, se trouxe uma nova necessidade de uma nova revisão. Esta segunda revisão ocorreu por volta de 1580, 84. E novamente a Igreja acrescentou alguns dogmas que já começaram a sair das informações básicas, originais da doutrina do cristianismo. E sofreu mais uma revisão
para chegar nos dias de hoje. Estou dizendo isso para nós refletirmos de que a história de Jesus não foi escrita por ele, e sim por seus apóstolos, e que durante o tempo várias outras versões foram surgindo, acrescentando interpretações, até chegar nos dias de hoje. Para nós questionarmos se tudo aquilo que o que está escrito nos ensina tem base verídica. Vou abrir um parêntese para ir buscar uma outra informação de Jesus no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Ali, Jesus nos traz, abre aspas, se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Espírito Consolador, que permanecerá convosco eternamente. O Espírito Santo, que o mundo não pode ver e não pode receber, porque não o compreende. Mas quanto a vós, referia-se ele, vós que estudai a doutrina espírita, vós conhecê-lo-ei, e ele permanecerá convosco, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar de tudo aquilo que eu já vos tenha dito. O Espírito da verdade, que, na verdade, se refere à doutrina espírita, um conjunto de informações, de instruções, que nos trará a revelação, ou que nos fará recordar de tudo aquilo que Jesus já tenha nos ensinado no passado, e que não ficou muito esclarecido, ou que ao longo do tempo veio se transformando por interesses de nós, humanos e instituições. Desta forma, em 1857 surge o Livro dos Espíritos, que vem nos falar não mais por parábolas, mas de forma direta e reta, com revelações e manifestações psicofônicas dos amigos espirituais, que nos esclarece os ensinamentos de forma direta. Eis o que ele disse lá na Moral Estranha: eu não vim trazer a paz sobre a terra, mas a espada do confronto, da divisão, que nos coloca diante das diversas revelações dos evangelhos e suas transformações, sendo necessária essas revisões, até 1857, aonde o evangelho da doutrina espírita, o Cristo Consolador, ou o Espírito da verdade, que nos vem atualmente, não mais nos falar por parábolas, e nos fazer recordar de tudo aquilo que na origem Jesus tenha nos esclarecido, ou nos ensinar todas as outras coisas da evolução dos tempos. Agora sim eu começo a compreender que os ensinamentos de Jesus na Moral Estranha não era para nos dividir, mas dividir a sua doutrina, que por força de não observações adequadas se multiplicaram em dogmas, em situações diversas da mente humana. Mas ele prometeu, o Consolador prometido, que a seu tempo nos viria para esclarecer que os dogmas são dogmas e que os ensinamentos de Jesus permanecem até hoje. Essa doutrina espírita maravilhosa, que nos revela pelas palavras dos amigos espirituais, estão presentes hoje no Livro dos Espíritos, em todos os livros da codificação. Entre você que me ouve neste momento, que gosta da doutrina espírita, que atribui alguns minutos da sua vida para entendê-la melhor, venha conosco, leia, estude, participe, procure uma casa espírita, entenda esta revelação do Cristo Consolador, para nos atermos que nós, somente nós, somos os artífices das nossas modificações. E se estamos aqui, estamos para nos modificar, para depurar os nossos erros do passado, para acrescentar por vontade a transformação do que éramos, do que fomos, em centenas de milhares de encarnações de outrora, mas que hoje, pela misericórdia divina, estou presente, externalizando que por minha vontade só amarei, só construirei
dentro da justiça, da caridade e do amor que nos ensina a doutrina espírita. Eis o meu, o seu caminho a seguir, pois ninguém fará a transformação que devemos fazer ao nosso eu espiritual, pois, se assim o fosse, que mérito teríamos em nossa transformação? Cabe a ti, cabe a mim, cabe a todos nós, lutarmos na compreensão, no estudo, fazendo valer uma das máximas de Jesus, que nos diz: conhecerás a verdade e a verdade, e a verdade vos libertará. Tenhamos isso em nosso cognitivo, em nosso pensamento e em nosso sentimento. Queremos melhorar a nós próprios, para merecermos a evolução do nosso espírito que é eterno. E para evoluir, temos que conhecer, interpretar estas máximas. Veja, no capítulo da moral estranha, a priori, teria Jesus dito que não veio trazer a paz, que veio trazer a divisão, mas agora compreendemos que os seus ensinamentos, pelas interpretações errôneas, é que veio dividir o povo, trazendo num mesmo lar, aonde um filho com uma religião, a mãe com outra religião, com outros conceitos, com outras interpretações, discute-se e ninguém tem razão. Tenhamos então em nossas mentes de hoje que os ensinamentos de Jesus precisam ser compreendidos diante dos ensinamentos do amor, da caridade e da justiça. Assim, vamos desbravar em nosso caminho de hoje os obstáculos, os caminhos pedregosos, que não estão ali apenas para nos punir, porque Deus é bondade, bondade profunda, e todos esses obstáculos estão ali para nos dar oportunidade de interpretarmos como depuração necessária. Quando dói em nossas carnes, sorrimos com resignação e amor inconfundível nos ensinamentos do Pai, interpretando que é apenas um teste para saber se eu realmente aprendi a lição e o verbo do amor. Se assim o for, liberta-te, construa em você mesmo a felicidade eterna que não é deste mundo, é da elevação do plano espiritual. Querido companheiro, mais um dia estivemos juntos. Que você tenha muita sorte, muita força e muita luz para que os seus caminhos sejam sempre, sempre bem claros, bem interpretados e com muita força do teu anjo de guarda ao teu lado, fazendo você vencer sempre. Um abraço e até a próxima gravação.